Gente, então, aulinha deitada hoje. Quero que vocês abracem os dois joelhos no peito um pouquinho e só façam um balancinho pra lá e pra cá. Bem levinho pra lá e pra cá, sem respiração do ISO ainda, só pra relaxar as costas um pouco. Ai, agora, vocês vão ficar segurando os joelhos no peito. Uma mão em cada joelho, evitem cruzar os dedos. Coloca uma mão em cada joelho para que fique mais fácil o encaixe das escápulas, tá? Então encaixa direitinho, força o queixo bem para baixo, lembrando que deitado é queixo no peito mesmo, é só forçar o queixo para baixo. Abre bem os ombros para encaixar uma escápula na outra. Puxa bem os joelhos para que a lombar também alongue um pouquinho mais e fique em três respirações assim. Só isso por enquanto. Abre bem o peito, encaixa as escápulas. Queixo bem para baixo, sempre sentindo a nuca dando aquela esticadinha e sempre tentando forçar os dois ombros lá no chão. A nossa tendência é sempre fechar os ombros. Eu quero que vocês, durante a aula toda, sempre forcem os ombros em abertura. Quando vocês forem terminando, não soltem os joelhos. Passem as duas mãos para o joelho esquerdo e levem a perna direita para cima. Hoje eu quero que vocês mantenham as três respirações com a perna para cima, tá? E para cima mesmo. Não adianta estender o joelho e deixar a perna caindo na direção do chão. Vocês vão sempre tentar trazer a perna o mais próximo possível da cabeça. Então, que o pé aponte mais para o teto, pelo menos. Mesmo que para isso o joelho tenha que ficar um pouquinho dobrado. Queixo bem para baixo. Cuida para o peso não cair para a esquerda. Centralizem bem o peso lá no tronco. Observem se os dois ombros, se a coluna, se o quadril, se o peso está bem distribuído. Puxa a pontinha do pé para vocês. Pé de pato, queixo para baixo, ombros bem abertos. Embora vocês estejam focados ali na perna, segurando o joelho, estendendo a outra, eu quero que o foco esteja nas escápulas e no queixo. Abre bem o peito. Sempre que a gente está segurando nos joelhos, a força está entre as escápulas, tá? Terminando as três, abraça os dois joelhos no peito de novo, coloca uma mão em cada joelho, só para dar aquela encaixadinha, e aí troca a perna, leva a esquerda para cima. Alinha a cabeça, queixo para dentro. E lembra de não deixar a perna caindo lá na direção do chão. Empurra para o teto e vem trazendo para o peito. Segura bem o joelho direito no peito e vem trazendo a perna esquerda para perto do peito também. Quando terminarem, juntem os dois, abracem os dois joelhos no peito de novo. E aí juntem sola do pé com sola do pé. Quem puder pegar na pontinha lá do pé, lá perto dos dedos, melhor ainda. Quem não conseguir de jeito nenhum, pega mais próximo dos tornozelos. Abre bem o peito. Não tem problema se vocês tiverem que tirar a cabeça do chão para pegar os pés, tá? O importante é depois voltar. Esticou a nuca, abriu bem o peito e vem trazendo, puxando as pernas para vocês, como se vocês quisessem encostar os pés lá na barriga, tá? Mas o foco principal está no encaixe das escápulas e do queixo. Pode ir dobrando os cotovelos, eu até prefiro que vocês dobrem um pouquinho, que aí vocês conseguem encaixar melhor as escápulas, tá? Fiquem três respirações assim.
Queixo bem para baixo, lá no peito. Não deixa voltar. Cuida para não levar o queixo para baixo quando eu falo e daí deixando o queixo subir novamente. Alinha a cabeça, não deixa ela ir para nenhum dos lados. Terminando, pode apoiar os dois pés no chão. Ai, beleza. Braços ao longo do corpo, lá embaixo, bem grudadinho no corpo. Puxa as mãos para vocês e vira os dedos pro ladinho. Isso. Vocês só vão escorregar os braços bem para baixo, bem fechadinhos, tá, gente? Encosta os braços no corpo, assim. Isso. Desce bem os ombros, como se eu estivesse colocando as minhas mãos em cima dos ombros de vocês, empurrando lá para baixo, afastando das orelhas. Desceu os braços, abriu os ombros e puxou as mãos. Fique em 3 respirações assim, empurrando a lombar no chão, esticando bem a nuca. Quando terminarem as 3, só subam os braços até a altura dos ombros. O resto continua tudo igual, continua empurrando a lombar no chão, esticando bem a nuca. Deixa os braços encostadinhos no chão, só sobe até a altura dos ombros. Aí é como se vocês estivessem afastando duas paredes. Puxa bem os punhos, não esqueçam dos polegares. Se alguém sentir muita tensão na cervical, desce um pouquinho os braços. Coloca um pouquinho mais para baixo. O importante é não dobrar os cotovelos, tá? Nessa postura, os cotovelos precisam estar estendidos. Queixo para baixo, peito bem aberto. Fica mais fácil encaixar as escápulas nessa posição, então capricha. E aí, quando vocês terminarem, só virem as palmas das mãos para cima. Isso. Agora vocês vão subir e descer os braços, tipo, diagonal alta, diagonal baixa, com os cotovelos estendidos, assim, ou próximo da extensão. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Até onde for confortável só. Se alguém sentir dor no ombro, não precisa passar do ponto. Tenta arrastar pelo chão, não tirar os braços do chão. Pra cima, para baixo. Sempre os braços em contato com o chão. Começou a sair do chão, vocês passaram do ponto. Então não adianta chegar com os braços aqui em cima se os braços saíram do chão. Sempre encostadinhos no chão. Até onde vocês conseguirem, sem desencostar. Sobe, desce, sobe, desce. Queixo para baixo, lombar no chão. E vai fazendo essa movimentação até terminarem as 3 respirações. Aí, quando vocês terminarem as 3, entrelacem os polegares acima da cabeça. Então, deitadinhos, polegares entrelaçados acima da cabeça.
Primeira coisa, cola a lombar no chão. Quando os braços subirem, a lombar não pode desencaixar, tá? Queixo para baixo. E agora vocês vão movimentar. Não precisa subir na ease e voltar na ease. Vocês vão ficar subindo e descendo o tempo todo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Peito bem aberto. Sempre tentando encaixar uma escápula na outra. Isso é bem regra, assim, independente da posição que vocês estejam. Se em pé, sentados, deitados na parede, sempre escápula com escápula. Eixo bem para baixo, estica a nuca, peito bem aberto. E aí, quando terminarem as três, coloque a lateral do pé esquerdo sobre o joelho direito. Lateral do pé esquerdo sobre o joelho direito. E puxem as duas pernas no peito, pegando por trás do joelho esquerdo e por trás do pé esquerdo. Por trás do joelho esquerdo, a mão esquerda por trás do joelho esquerdo, a mão direita por trás do pé esquerdo. Isso, e puxa. A perna direita acompanha, a perna direita vem empurrando a perna esquerda e os braços puxam a perna esquerda. Agora vocês vão ajeitar as costas. Abram bem os ombros, encaixem as escápulas, empurrem toda a coluna no chão e vem puxando. Não deixa o peso cair para a esquerda, que é a tendência desse lado aí. Coloca bem a lateral do pé esquerdo sobre o joelho direito. Cuida para não colocar só a pontinha do pé. Isso. E vem puxando. Queixo lá para baixo, peso centralizado. Os braços estão fazendo força, mas se vocês fecharem os cotovelos, dobrarem os cotovelos certinho e encaixarem bem as escápulas, vocês não vão sentir essa força na cervical, não vão sentir no pescoço nem nos ombros, vocês vão sentir lá nas costas. E é assim que tem que ser. Puxa bem. A cada respiração um pouquinho mais. Aí, quando vocês forem terminando, só apoiem o pé direito no chão, sem descruzar a perna. Coloquem os braços na diagonal alta, palmas das mãos para cima. Olhem para a esquerda e soltem as pernas para a direita. Tenta deixar empurrar o braço esquerdo sempre lá para a esquerda, tá? Não deixa as pernas caírem para a direita e o tronco e o braço vir junto. Sempre tentando dissociar. O ombro fica enquanto o quadril gira, tá? Na segunda respiração, sobe as pernas um pouquinho na direção do peito. Então, as duas pernas arrastam pelo chão um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais na direção do peito. Como se o joelho direito empurrasse o pé esquerdo para perto do peito. Isso aí. Daí, sempre que subir, solta o peso, relaxa. Na terceira, sobe mais um pouquinho. E relaxa. Terminando, não volta. Aí vocês vão pegar com a mão direita o joelho esquerdo e vão puxá-lo na direção do chão. Não precisa puxar no peito, tá? Puxa como se vocês quisessem encostar esse joelho no chão. Vai girando mais o quadril, cada um dentro da amplitude de movimento que conseguir, tá? Vai puxando um pouquinho na primeira. Vocês têm três respirações para tentar chegar com esse joelho no chão. Força o ombro esquerdo lá para a esquerda, força o joelho para a direita. Vai girando bem, um pouquinho mais a cada respiração. São três respirações com o joelho dobrado, só focando no giro do quadril. E aí, depois que vocês giraram tudo, mantém.
e só estende o joelho, ou estende mais o joelho, não necessariamente a extensão completa. Pega por baixo, assim, pega mais por trás da panturrilha e vem puxando a perna para vocês, cuidando para não tensionar o ombro. Cabeça soltinha. Se for difícil manter a cabeça lá para a esquerda, pode deixar ela mais neutra, não tem problema, ou pode voltar até para a direita, assim. Tenta encostar o pé no chão, puxa a pontinha do pé e vem trazendo a perna para cima. Cada respiração, um pouquinho mais. E terminando, volta devagar. Meio que vai desfazendo a postura. Deita de barriga para cima. Isso. Alinha o corpo. Coloca a lateral do pé direito sobre o joelho esquerdo e puxa as duas pernas no peito. Lateral do pé direito sobre o joelho esquerdo e puxa as duas pernas no peito. Pega por trás do joelho, cuida para as pernas não rodarem para a direita. Deixa bem centralizadinho o peso. Na dúvida, fechem os olhos e percebam o corpo de vocês. Vem puxando para perto do peito. Queixo para baixo, peito bem aberto, ombros abertos e escápulas fechadas. A cada respiração puxa um pouquinho mais. Lembrem sempre que no ISO a gente trabalha com 3 respirações para que a cada uma delas vocês forcem um pouquinho mais, vocês ganhem um pouquinho mais. Terminando a terceira, não descruzem a perna, mas voltem o pé esquerdo no chão. Abram os braços na diagonal alta com as palmas das mãos para cima. Rodem a cabeça para a direita e soltem as pernas para a esquerda. Onde caiu faz a primeira. Na segunda, sobe um pouquinho mais as pernas. Na terceira, sobe um pouquinho mais. Sempre que sobe as pernas, solta bem o peso. Relaxa. Quando subiram um pouco mais a cada respiração, terminou a terceira respiração, a mão esquerda pega o joelho direito e não puxa o joelho no peito, puxa o joelho lá no chão. Um pouco na primeira, mais um pouco na segunda, mais um pouco na terceira. Lembrando de dissociar o ombro do quadril. Então, força o ombro direito lá para a direita e puxa o quadril para a esquerda. Se doer o ombro, desce o braço um pouquinho, pode dobrar um pouquinho o cotovelo, pode achar uma posição melhor. Nunca é para doer dentro do ombro. Sempre músculo, sempre vindo mais pro peito, tá? Então, pra gente sentir mais o peitoral aí. São 3 respirações com a perna dobradinha, mantém o giro do quadril e estende mais a perna na próxima postura. Não tem a necessidade de esticar completamente o joelho, mas precisa estender mais
Encosta o pé lá no chão e vem trazendo a perna para cima. Mais importante que estender o joelho é vir trazendo a perna para cima. Puxa a lateralzinha do pé, a pontinha do pé, relaxa a cabeça, sem tensão nos ombros. Terminou. Desfaz o nozinho aí volta devagar. Deita de barriga para cima. Ai. Braços ao longo do corpo. Palmas das mãos para cima. Alinha bem o corpo. E vocês vão subir na ponte em três tempos. Vocês vão subir só com os calcanhares no chão. Vocês vão subir um pouquinho, sei lá, desencosta um palmo o quadril do chão. Faz uma respiração. Não volta. Sobe até a metade do caminho, faz a segunda respiração. Não volta. E aí sobe o máximo possível e faz a terceira respiração. Sempre com a maior contração dos glúteos, tá? Aperta bem o bumbum e o queixo bem para baixo, peito aberto. Escorrega os braços lá para baixo, abre os ombros, queixo para baixo, só os calcanhares no chão e apertando bem o bumbum. Sobe um pouco mais a cada respiração. Na terceira, é bem lá no alto, o máximo que vocês conseguirem subir. E aperta o bumbum. Terminou? Volta desenrolando. Não volta de qualquer jeito, não volta rápido. Arredonda as costas, encosta primeiro a torácica no chão, depois a lombar e por último o quadril. Isso é o voltar desenrolando. E aí vai de novo. São três vezes essas três respirações. Queixo bem para baixo, peito aberto, só os calcanhares no chão. Contração de glúteos. Terminou a terceira, volta desenrolando. Principalmente os homens, cuida para não voltar o quadril direto no chão. Vai, torácica, lombar e por último o quadril. Queixo para baixo. E aí volta desenrolando. Aí eu quero que vocês abram os braços na linha dos ombros, com as palmas das mãos para cima. Afastem os pés mais do que a largura do quadril. E girem os joelhos e o quadril bem para um lado e bem para o outro. Força bem, como se vocês quisessem tocar o chão com os joelhos para os dois lados. Então, gira bem. O joelho de dentro também é para chegar pertinho do chão, tá? Por isso eu pedi para vocês abrirem bem os pés, para que o pé não atrapalhe o joelho. Gira bem, não faz movimento brusco, mas faz um movimento bem amplo. Pra lá e para cá, durante as três respirações.
Quando terminarem, eu quero que vocês juntem sola do pé com sola do pé no chão. Bem pertinho de vocês, tá? Joelhos bem dobrados. Primeiro, vocês vão colocar os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos para cima. Aí. E vão subir na ponte, na ex, voltando para inspirar. Só isso, braços bem fechadinhos, palmas das mãos para cima. Sobe o máximo que vocês puderem, apertem bem o bumbum, sempre peito aberto e queixo para baixo, tá? Sobe na ex, volta na ins. De novo, todas as vezes que os braços estão ao longo do corpo, é para descer bem os braços, como se eu empurrasse os ombros de vocês lá na direção dos pés, sempre afastando os ombros das orelhas. As palmas das mãos estão para cima para favorecer a abertura do peito. Então, encaixa os ombros direitinho, as escápulas. Esmaga o bumbum, aperta, força. Queixo para baixo, desce os braços, abre o peito. E sempre que tá na ponte, volta desenrolando. 3 vezes. Uhum, beleza. Volta desenrolando. Aí coloquem as mãos na nuca e subam o abdominal. Sem colocar as pernas na mesma posição, tá? Quando eu não pedir para mudar, elas continuam na mesma posição. Sola do pé com sola do pé. Sola do pé com sola do pé. Sobe bem, desencosta bem as escápulas do chão, ombros, cabeça e escápulas. E joga força no abdominal, não no quadril e principalmente não na lombar. Então é só focar em tirar essa parte mais superior do chão, que vocês conseguem sentir melhor o abdômen. Sobe bem e volta para inspirar. Cuida para não compensar jogando força na lombar. Ai. Agora pisa no chão, sobe abdominal e pega nos tornozelos, de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Primeiro sobe bem e cuida para não ficar muito focado em ir para o lado e acabar deixando o corpo descer, sempre subindo bem e daí fazendo essa movimentação lateral. Os pés paradinhos e não mexe o quadril. É só lá na cintura, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sobe bem, sobe o tronco, os braços ao longo do corpo e tenta tocar no tornozelo, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Isso aí. Força no abdômen, não na lombar, não no quadril. Para inspirar, volta. Sobe bem, sobe os dois lados, cuidado para não subir mais um lado do que o outro.
Uhum. Terminando, deita. Agora vocês vão deitar em posição fetal para a direita. Vira de ladinho e tragam os joelhos bem pertinho do peito, bem para cima. Agora eu quero que vocês segurem com a mão direita o joelho esquerdo. Então a mão de baixo segura o joelho de cima. Deita bem de ladinho, posição fetal, bem de ladinho. A mão de baixo pega o joelho de cima e estiquem a perna de baixo. Estica lá embaixo. Não para frente, lá para baixo. Lá embaixo. Esticou bem. Esse joelho que vocês estão segurando, eu quero que vocês tentem segurar no chão. Puxa no chão ele e segura. Agora o braço de cima vai lá para frente, bem lá na frente, a cabeça sempre no chão. E vocês vão girar o tronco para a esquerda. Gira o tronco, gira a cabeça e gira o ombro. A cabeça tem que girar junto, tá? Olha lá para a mão esquerda quando ela vai para a esquerda e volta para a direita. Quando for para a direita, gente, eu quero que a mão de vocês vá o mais para frente possível, como se o tronco fosse virar quase assim de barriga para baixo, sabe? Lá na frente. Vai e volta, sem ficar deslizando a mão. Ela vai bem para um lado direto e quando ela vai para frente, ela também vai diretão lá na frente. Só não pode tirar a cabeça do chão, tá? Durante as 3 respirações, isso. Mobiliza bem. Eu quero mobilizar a torácica, quero mobilizar a escápula. O joelho, ele fica pertinho do chão, não deixa a perna ficar girando junto, tá? Eu quero dissociar o quadril do ombro. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Cabeça sempre no chão. Então, cuidem sempre para não ficar abanando com o braço. Se o braço ficar indo e vindo, não está fazendo nada. É o tronco que tem que girar. Então, foca nesse ombro aí, que vai bem para um lado, vai bem para outro. Ele fecha bem, ele abre bem. Terminou a terceira, deita em posição fetal para esquerda. Primeiro, traz os dois joelhos bem pertinho do peito. Aí, pega o joelho de cima com a mão de baixo e estica a perna de baixo. Isso, fica segurando o joelho direito lá no chão. Agora estica o braço de cima lá na frente, cabeça no chão e 3 respirações, girando bem para a direita e indo bem para a esquerda. Se alguém tiver dor no ombro, pode fazer com a mão atrás da orelha, tentar fazer um pouquinho mais curtinho, assim, ver se dá. Se não der para fazer, deixa de fazer esse lado. Deixa sempre a cabeça no chão, tá? Se tensionar a cabeça, se tirar a cabeça do chão, acaba tensionando tudo. Pega a cervical, pega ombro, então deixa a cabeça sempre soltinha. Isso. Quem não tem dor, capricha. Força o ombro quando girar lá para a direita, tenta forçar o ombro direito um pouco mais perto do chão. Isso. Senão a gente força só ligamento. Tenta forçar o ombro, não só o braço. Às vezes a mão encosta no chão, mas o ombro está super longe. Principalmente quem tem frouxidão ligamentar lá no cotovelo. Então, roda bem o tronco. Capricha, é bem importante ter mobilidade nessa torácica. Não deixa o joelho girar junto, gente. O joelho é para ficar lá no chão. Não liga no piloto automático para ficar indo e voltando. E quem terminou, senta nos calcanhares. Solta o corpo para frente. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá, gente? Vocês vão só sentar nos calcanhares, só soltar o corpo para frente um pouquinho. A gente não vai segurar nessa posição. Vocês já vão apoiar as mãos no chão e joelhos no chão, ficando naquela postura do gatinho. E vão fazer 6 vezes, só 6 mesmo. A postura, 6 vezes a postura do gatinho. Arredondando bem as costas, levando o queixo no peito, encolhendo o bumbum, puxa o ar, sem o ISO, só puxa o ar, empina o bumbum, olha para frente, para cima, solta o ar.
Seis vezes, três pra cima, três pra baixo. Mexe bem a coluna, encolhe o bumbum, queixo pra baixo, faz uma bolinha com as costas, sem dobrar os cotovelos, só a coluna. E olha pra cima, empina o bumbum, solta o ar. Aí a coluna que muda, não muda os joelhos, não senta nos calcanhares, tá, gente? É bem 90 graus. O quadril tá em cima dos joelhos, as mãos estão abaixo dos ombros. Bem uma mesinha, bem 90 graus. Aí a coluna é que movimenta. Só seis vezes, três para cima, três para baixo. Quem terminou fica de cócoras. Então transfere o peso lá para os pés e faz uma bolinha com as costas, a cabeça bem baixa, o bumbum bem baixo, a coluna bem redondinha. Cabeça lá embaixo. Solta o peso para trás, vai soltando mais para os calcanhares, tira a tensão dos ombros, puxa bem fundo o ar pelo nariz e solta pela boca. Devagar, vai subindo, desenrolando, deixa queixo lá no peito, deixa a coluna redondinha, só vai subindo. Não estica os joelhos ainda, vai subindo, só estende os joelhos quando chegar lá em cima. Na verdade, não precisa nem estender completamente, deixa os joelhos um pouquinho dobrados. Agora rodem os ombros três vezes para trás. Agora três vezes para frente. Juntem os braços lá atrás do corpo, desçam os ombros e rodem a cabeça. Uma voltinha para um lado, uma voltinha completa, sem mexer o corpo, só o pescoço. Uma voltinha completa para o outro lado. Então, esse é mais ou menos o tempo de cada voltinha. Quem está fazendo muito rápido, desacelera. Quem tá fazendo muito lento, acelera um pouquinho. Terminou a segunda voltinha, solta os braços. Inspira profundamente, elevando os ombros. Puxa o ar, cola os ombros nas orelhas, só os ombros nas orelhas por enquanto. E solta pesadão. Mais uma vez. Inspira, cola os ombros nas orelhas, solta pesadão. E agora cruza os dedos das mãos e espreguiça lá no alto. Estica bem, olha para as mãos. Primeiro espreguiça e depois puxa fundo o ar. E aí solta devagar. Nunca solta os braços rápido, bem devagar, enquanto solta o ar. Aí, gente, muito bom.